algumas parábolas que Jesus contou pode causar um certo incômodo quando a gente tenta interpretar elas. Uma dessas situações nós encontramos lá em Mateus capítulo 20, quando Jesus fala sobre o trabalhador da última hora, ou os trabalhadores da última hora. Ele fala o seguinte, que havia um senhor, ele era dono de uma plantação, de um vinhedo, e ele resolveu recrutar pessoas para trabalhar no seu campo, né, lá na sua roça. Então, ao sair por aí, ele foi recrutando as pessoas e oferecendo um salário, né, de 1 moeda por dia, né. Conforme ele saiu logo no início do dia, ele conseguiu recrutar algumas pessoas, mas não era a quantidade suficiente. Passou mais algumas horas, ele foi de novo, recrutou mais outra quantidade de pessoas e assim ele foi fazendo sucessivamente, até chegar às últimas horas do dia, quando faltava bem pouco tempo para acabar o dia, ainda ele estava recrutando essas pessoas também por 1 moeda ao dia. E acontece que durante todo o processo ele encontrou pessoas que também se recusaram a trabalhar, né? Tinha muita gente que não queria trabalhar e alguns poucos que estavam dispostos a fazer a tarefa que ele estava deixando ali à disposição. Bom, então o que acontece? Ao terminar o dia, esse senhor ele vai fazer o pagamento, né, dos seus trabalhadores. Ele começa a pagar justamente por aqueles que chegaram no final do expediente e deu a 1 moeda. Com isso, aqueles que tinham iniciado desde manhãzinha o trabalho pensaram assim, puxa, se aqueles que só trabalharam 1 hora receberam 1 moeda, mesmo que ele tenha me prometido 1 moeda, como eu trabalhei o dia inteiro, ele vai me pagar muito mais. Só que quando chegou ao momento em que o Senhor pagou, ele também pagou com 1 moeda aquelas pessoas que tinham trabalhado lá 8, 9 horas num dia só, né? Com isso gerou uma certa revolta. Foi quando o Senhor, o dono das terras, disse aos contratados, que estavam queixosos, né, porque tinham achado que tinham trabalhado muito mais que os outros. Ele falou o seguinte, não é porque eu sou bom e os seus olhos são maus que eu sou mau, né? Quer dizer, você está me julgando de um modo errado, você não queira tirar o meu senso de justiça, a minha bondade, baseado naquilo que você faz, aquilo que você pensa que é justo. Então, o que nós temos aí é uma parábola onde Jesus fala do seguinte, que a justiça divina ela não segue os parâmetros da justiça humana, e principalmente com aquelas pessoas que se propõem a trabalhar e fazer a vontade de Deus. Então, para Deus não interessa a quantidade de tempo que a pessoa está se dedicando à sua obra, né, a praticar o bem, e sim a qualidade, a predisposição em fazer isso. Isso significa dizer que, por exemplo, se tomarmos como referência a existência do indivíduo, aquela pessoa que já nasceu numa condição onde desde muito cedo ele faz, vamos dizer assim, participa ativamente e realiza aquilo que é o desejo de Deus, como por exemplo o amor ao próximo, se dedica a trabalhos de auxílio às pessoas que precisam e assim por diante, mesmo que isso tenha iniciado muito cedo, para Deus o que interessa é a obra em si. Não tem, por exemplo, se alguém no final da vida, né, já na velhice, resolve se dedicar ao bem, existe o mesmo valor, né? Isso acontece pelo seguinte, algumas coisas que tem que tomar como referência, né? Uma coisa é a pessoa se predispor realmente a fazer o bem e fazer o bem de forma sincera. Outra coisa é uma pessoa que já está no final da vida e ele hipocritamente ele resolve ter uma imagem ou se dedicar mais ou menos, né, dentro de uma determinada situação, determinada mentalidade, religiosidade ou filosofia de vida, ele passa a se dedicar ao bem, né? Então vamos supor, a pessoa foi a vida toda extremamente má e ela no final da vida ela resolve dar uma de boazinha, mas isso não é sincero, porque ela acha que vai conquistar, né, quando morrer, um lugar bom, né? A pessoa está pensando nesses termos, está fazendo um tipo de um investimento. É lógico que isso não se trata de um trabalho sincero e não se enquadra dentro daquilo que Jesus falou. Jesus está falando de condições onde o que impera é a sinceridade, né? A pessoa está fazendo bem realmente sincero, sem pensar
em colher frutos. Então, quando uma pessoa ela faz o bem, ela não deve fazer o bem pensando assim, quando eu morrer eu vou para o céu. Não é esse o que Jesus está dizendo. Jesus está falando de você fazer o bem porque você se sente bem estar fazendo aquilo, né? Então é algo que alimenta a tua alma e te traz um conforto. Por quê? Porque aí vem a questão da visão espírita. Nós espíritas não acreditamos que exista um lugar que seja o céu ou seja o inferno. O céu e o inferno é um estado de alma. Então, a partir do momento que você está no estado de alma, onde você se sente bem fazendo bem, você já está tendo um paraíso interno que você carregará consigo aonde você for. E não é o fato de você fazer um investimento. Olha, eu faço algo bom aqui, que Deus me retribui lá para frente. Se a pessoa está pensando nesse sentido, ela não está compreendendo o que Jesus quis dizer. Nós temos que encontrar dentro de nós a satisfação de fazer o bem ao próximo, independente de pensar em recompensas ou não. É nesse sentido que muitas vezes um ateu que está praticando bem, ele está muito mais próximo daquilo que Jesus falou do que muito cristão. Porque tem muito cristão que faz as coisas pensando na retribuição. E isso em si já invalida todo o processo. Outra questão que pode ser colocada aí nessa passagem dos trabalhadores da última hora é a seguinte situação, que é o que o Espiritismo defende, as múltiplas existências. Então vamos supor, se você viveu 80 anos, né? E desses 80 anos você teve 70 anos, vamos dizer assim, levando a vida de modo inconsequente, irresponsável, até mesmo fazendo mal. E nos últimos 10 anos você mudou sua postura, seu modo de ser, você deu um grande passo, porque você na próxima existência terá a oportunidade de desde o início estar fazendo bem. Portanto, o seu pagamento que Deus promete para você, que é esse bem-estar interior, está valendo, independente da época da vida que você fez, porque nós não acreditamos numa existência só. Então essa seria então a passagem sobre os trabalhadores da última hora. Então até mais, grande abraço.